Boa noite a todos. Jesus abençoa cada um de nós. Eu gostaria de iniciar assim, fazendo um agradecimento assim, do fundo do meu coração a Jesus, porque é difícil entender às vezes a pedagogia que ele utiliza, né? Alguém como eu falar hoje para alguém como vocês, né? Eu não sei o que foi que vocês fizeram para merecer isso, né? Mas essa é a pedagogia do Cristo, né? Alguém que ainda anda em erro ter a oportunidade de falar do seu evangelho. Eu gostaria de estender o agradecimento à companheira Alana, que me fez o convite e que foi mais esperta, né? Não está aqui hoje. Mas ela já mandou um WhatsApp de estar acompanhando pela internet. Bom, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. É a mensagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, item versículo 25. Para ilustrar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de lembrar uma história do Chico, que talvez muitos de vocês já conheçam, mas nunca é demais lembrar, né? O Chico, naquela correria toda da vida dele, trabalho profissional, mais o trabalho da mediunidade, saía ali por volta das 17, 18 horas do seu trabalho, ia para o centro espírita, atendia as pessoas, psicografava, fazia palestra, uma série de atividades que ele tinha. Então ele chegava na sua casa já de madrugada e ele tinha um cachorro, porque ele gostava muito de animais. Esse cachorro, nessa altura, estava doente. Então ele chegava, tinha que dar comida para o cachorro, remédio para o cachorro, cuidar do cachorro, aquela coisa toda. A sua irmã, vendo toda essa dificuldade, pensou assim, poxa, eu preciso ajudar o Chico, né? Vou ajudar ele. Ela então matou o cachorro. Aquilo, de uma certa forma, deixou o Chico triste. Causou uma certa mágoa no seu coração. E o Emmanuel, então, chama ele para uma conversa mais íntima e diz para ele, Chico, essa mágoa que você cultiva no seu coração está atrapalhando a sua atividade mediúnica. E ele vai questionando, mas Emmanuel, matou meu cachorro, eu fiquei muito triste e tal. Pois é, mas você precisa resolver isso, porque está prejudicando o trabalho. Tá bom, o que eu tenho que fazer? O Emmanuel diz, você vai descobrir o que a sua irmã mais gostaria de ganhar na vida, você vai comprar isso para ela e vai dar de presente. Não entendi. Eu sou ofendido e eu vou dar um presente para ela? Ele falou, a receita, Chico, é de Jesus. Ele falou, não, então se é de Jesus, eu faço. E com toda aquela dificuldade financeira que a gente sabe que o Chico vivia, ele comprou uma máquina de costura, que era o grande sonho da irmã, e deu essa máquina de presente a ela. Quando ele entregou a máquina de presente para ela, imediatamente foi emanado dela ondas de luz que dissipou aquela nuvem de mágoa que já estava no coração do Chico. Talvez é estranho de entender, né? Alguém que é ofendido ter que desculpar o ofensor. Mas é assim, com Jesus é assim. É essa talvez a dificuldade de entender os caminhos que Jesus traça para todos nós. Mas isso não foi só um privilégio do Chico, não. Do Chico, ou meu e seu. Se relacionar com alguém, de repente, ter um momento difícil com essa pessoa. Isso não é privilégio só nosso, não. Na história do Evangelho também, 2 apóstolos não se gostavam. Paulo de Tarso e Tiago Menor. Para ter ideia de tanto que era grande o embate desses 2 apóstolos, que quem separava as discussões era Simão Pedro, o apóstolo mais rústico do Evangelho. Mas Jesus, percebendo isso, Jesus faz uma intervenção.
antes que esses dois apóstolos desencarnem, cheguem no plano espiritual, um magoado com o outro, Jesus faz uma intervenção. E conta Emmanuel, no livro Paulo e Estevão. Paulo de Tarso estava na igreja de Corinto, preparando a grande viagem dos seus sonhos, ir a Roma. Depois de já ter levado o evangelho por diversas partes do mundo daquela época, o grande sonho de Paulo era ir a Roma. Então ele acaba de programar essa viagem, junto com Lucas e com Silas. Convence as pessoas de ir a Roma com ele. Tudo prontinho. Arruma as malas para ir a Roma. Faz o check-in da viagem. Faz a reserva do hotel. Quando de repente, na porta da igreja de Corinto, chega um mensageiro com uma carta de Jerusalém. Era uma carta de Tiago, pedindo ajuda a Paulo, porque a igreja do caminho estava sofrendo novas perseguições. O Emmanuel relata lá que quando Paulo recebe essa carta, ele fica nervoso. Então, para quem conhece um pouquinho do temperamento de Paulo, já pode imaginar Paulo nervoso, né? Ele fica nervoso. E ele começa a ler a carta. Quando ele vai lendo a carta, o Emmanuel diz, a cada frase da carta, Paulo vai ficando mais pálido. Porque Tiago está pedindo ajuda para ele. Mas ele pensa, que ousadia desse cara. Eu não gosto dele, ele não gosta de mim. Por que ele está pedindo ajuda logo para mim? Mas Tiago já sabia reconhecer o ponto forte do adversário. Coisa que talvez nós não sabemos reconhecer nas nossas relações. Porque quando a gente não gosta de alguém, essa pessoa geralmente não tem qualidade. Mas Tiago, reconhecendo a autoridade de Paulo, pede socorro a ele. Paulo está possesso da vida, muito contrariado com aquilo. Tinha acabado de planejar a viagem a Roma. Não queria desmarcar essa viagem, mas naquela altura da vida, ele já tinha aprendido a submeter a sua vontade ao Evangelho de Jesus. Então Paulo resolve abrir o Evangelho, ou as anotações de Levi. Então Paulo pega o rolo e desenrola e cai na passagem. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Aí nós estamos vendo novas interpretações da passagem hoje. Os espíritos estão interpretando assim, reconcilia-te com o teu adversário na próxima encarnação. Não é na próxima encarnação, meu amigo. É agora, é enquanto você está a caminho com ele. O orientador de André Luiz, no livro Ação e Reação, já estava 50 anos esperando achar a companheira lá que ele precisava reencarnar com ela. 50 anos. Então não é simples assim na próxima encarnação. E 50 anos é um período curto. A gente sabe de casos, tem notícia de casos que dura séculos e séculos. Então aproveita a oportunidade agora. Aí às vezes a gente pensa assim, mas eu não recebo uma carta de ninguém, né? Se eu recebesse uma carta eu ia lá. Falar de mim, né? Não posso falar de ninguém aqui que eu não conheço. Não posso falar de mim e da minha esposa que está ali sentadinha ali, né? Culto do Evangelho no lar. Abre o Evangelho, sai lá a lição. Reconcilia-te com o teu adversário. Faz a leitura, comentar, tá? Segunda semana, abre o Evangelho, reconcilia-te com o teu adversário. Opa, para quem será que é essa lição? A carta está chegando. Aí você pensa o seguinte, nossa, tem alguém aqui, se a família for um pouco grande, nossa, tem alguém aqui que está precisando de reconciliar com o adversário, hein? Porque a lição é sempre pro outro, né? Terceira semana,
Reconcilie-te com o teu adversário. Fala assim, meu bem, troca o evangelho. Eu acho que o evangelho aqui está viciado. Troca o evangelho. Então nós recebemos cartas direto. Só que a gente não aprendeu ainda a submeter as nossas vontades às vontades de Jesus. Mas Paulo aprendeu. Paulo cancela a viagem e volta e vai a Jerusalém. Quando ele encontra Tiago, o Emmanuel vai dizer, ele nunca tinha olhado nos olhos de Tiago. Pela primeira vez, Paulo olhou para Tiago. Ele olha para Tiago e vê aquele velhinho, né, aquele ancião, cabecinha branca, todo alquebrado das lutas, cheio de cicatrizes. E ele vê que não é o mesmo Tiago que ele conheceu há 30 anos atrás. Aquele é outro Tiago. E nós fazemos isso. Nós nos deparamos com alguém, ou mesmo as pessoas do nosso relacionamento, porque geralmente essas confusões se dão com as pessoas do nosso relacionamento. Nós temos uma experiência desagradável com essa pessoa, e o Haroldo ainda vai dizer, é como se nós fôssemos um fotógrafo e tirasse uma foto naquele momento. Nós registramos aquele momento. Toda vez que alguém toca no nome daquela pessoa, a gente tira a foto e fala, Deus me livre. Passa 10, 20, 30, 40, 50 anos, você está olhando para aquela mesma foto. Ou as pessoas mudam. Você também muda. Se nós pudéssemos voltar atrás agora, para quantas pessoas nós queríamos pedir perdão? Quantas pessoas? Oh, me desculpa. Ei, vem cá. Aquele dia eu falei aquele negócio assim, mas não era bem assim que eu queria falar. Me perdoa. Eu estava num dia ruim. Quantas vezes uma experiência desastrosa serve para a gente não querer ver aquela pessoa nunca mais? E Paulo fez isso também. Ele teve uma experiência desagradável com Tiago. E para ele, Tiago não quer saber de Tiago mais. Geralmente nós somos assim. Uma única experiência é suficiente para isso. Mas se nós pudéssemos voltar atrás, eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem alguém para pedir desculpa. Eu tenho vários. Vários. E Jesus está dando oportunidade todos os dias. Todos os dias Jesus renova as minhas oportunidades. Então Paulo olha para Tiago, olha para aquela foto. Não, ele rasga a foto. Vou tirar outra foto agora do Tiago. Porque agora estou vendo um outro Tiago. E o Emmanuel vai dizer, agora percebia que a vida exigia mais compreensão que conhecimento. Todo o conhecimento que Paulo tinha naquela hora não valia de nada. É preciso compreender as pessoas. A gente às vezes pode até não entender as razões daquela pessoa, mas nós precisamos compreender. Eu não entendo por que a minha esposa age dessa forma, mas eu compreendo. Eu não entendo por que a minha sogra faz isso, mas eu compreendo. Nós precisamos compreender o semelhante. Compreender. Porque a nossa vida está intrincada. Os nossos relacionamentos estão intrincados uns aos outros. Então eu vou te falar, a sua sogra de hoje vai ser a sua sogra de amanhã, de depois. É preciso resolver as relações. Porque senão nós vamos voltar. E é preciso renovar o nosso olhar.
O Chico já dizia, né? Se tem uma coisa que eu aprendi com a doutrina espírita, é que precisamos renovar sempre. Nós precisamos renovar sempre. E muitas vezes nós não renovamos. Ficamos olhando para trás. Então você olha para sua esposa aí e fica achando que ela é aquela que 500 anos atrás andou fazendo umas coisas com você. Ela não é mais aquela mulher. Você olha para o marido e fica achando que ele ainda é azedo. Ele não é mais azedo. Ele mudou. A vida caminha. A vida caminha. A vida anda para frente. Então nós precisamos renovar. Há um outro personagem bíblico que cometeu um deslize, um equívoco, um passo em falso. E até hoje nós o criticamos. Até hoje tem um dia da malhação dele. Judas, um apóstolo apaixonado por Jesus. Está certo que o erro dele culminou na crucificação do Cristo. Mas foi o único erro que ele cometeu. O único. Me relata outra coisa que Judas fez de errado. Não tem. O Evangelho não narra isso. Um erro. E se passaram quase 2000 anos e até hoje nós o chamamos de traidor. Nós não superamos. O Cristo antes, né? Antes da traição. Porque se com Chico o perdão é quando você é ofendido, com Jesus é antes de ser ofendido. Então na ceia, Jesus parte o pão e dá o primeiro pedaço do pão a Judas. Já sabia que ele ia trair, mas está dizendo, eu te perdoo. Nem perdoou, né? Na verdade Jesus não se ofendeu, né? Jesus não se ofende com as pessoas, né? Com os nossos erros infantis. Jesus não se ofende com isso. Mas o Humberto de Campos tem um encontro com Judas na cidade de Jerusalém. E esse encontro é narrado no livro Crônicas de Além-Túmulo, no capítulo 5. E o título é Judas Iscariotes. Ele se encontra com esse apóstolo. E ele também fica meio assim, Judas, será que é aquele mesmo, né? E ele pergunta para Judas, é verdade tudo aquilo quanto o Novo Testamento fala a seu respeito? É verdade mesmo? E ele responde, nem tanto. Nem tanto. Humberto de Campos vai dizer para a gente ter uma ideia, porque Judas seguiu o seu caminho, olhou para frente, deixou de olhar para trás e olhou para frente. Demorou, mas se redimiu. E Humberto de Campos vai dizer, entre a minha maldade de pecador e a pureza de Judas, existe um abismo. O traidor agora virou um espírito puro nessa concepção, né? Do Humberto de Campos. Um espírito redimido, que venceu a si mesmo. Mas nesse mesmo livro, Judas vai dizer que ele gastou em torno de 1400 anos para se perdoar. Talvez para reconciliar consigo mesmo, né? Porque muitas vezes nós também somos adversários de nós mesmos. 1400 anos. Aí a gente vê as pessoas dizendo, mas eu tenho eternidade pela frente. Ok, tem mesmo, está certinho. O raciocínio está correto. Você tem eternidade, você vai ficar 1400 anos sofrendo por causa de uma atitude sua? Será que é isso que a gente quer? Porque quando faz pesquisa do que as pessoas mais gostariam da vida, tirando as questões materiais, as pessoas falam ser feliz. Então se a gente quer ser feliz, a gente não quer passar 1400 anos sofrendo.
Então ele resgata. Mas o Humberto de Campos, em um outro livro dele chamado Estante da Vida, ele conta os minutos finais da crucificação. O capítulo chama O Anjo Solitário, é o capítulo 34 desse livro. Esse livro é belíssimo. Ele conta aquilo que os olhos humanos não foram capazes de perceber, de enxergar naquele momento. Então ele vai dizer que nos minutos finais da crucificação, o céu se abre e começa a descer legiões de anjos para auxiliar Jesus. Então desce um bando de anjos da ternura, insuflando energia em Jesus. Desce os anjos da consolação, um bando de anjos da harmonia tocando músicas para Jesus, músicas das quais nós não fazemos nem ideia de quais sejam, que melodias são essas, para tranquilizar Jesus naquele momento. Ele diz também que desce os anjos da beleza, que começam a confeccionar guirlandas espirituais e colocar ali na cruz. Vem também uma legião de anjos da justiça, anotando o nome dos envolvidos no processo para os resgates futuros. E desce um anjo solitário, rápido. Ele vai até Jesus, beija os pés de Jesus e logo coloca o seu ouvido na boca de Jesus e Jesus pronuncia umas palavras. E ele sai ligeiro. E Humberto de Campos vai dizer: era o anjo da caridade. E Jesus pedia a ele: vai socorrer Judas e acaba de suicidar. Com Jesus é assim. Na verdade, não dá tempo nem de reconciliar com Jesus, né? Porque ele não fica contrariado, chateado, magoado. Ele não cria esse tipo de sentimento. Mas Jesus é assim. Abraça o ofensor. Na hora que a pessoa cometia um erro com Jesus, Jesus não abria um evangelho, nada, e lia um tratado para a pessoa, não. Jesus afagava, abraçava, conversava com ternura. E às vezes a pessoa pisa no nosso calo, não tem nenhuma razão assim pra gente ficar chateado e a gente para de conversar. Eu não sei se acontece na família de vocês, né? Na minha acontece. A pessoa para de conversar com o outro, fica de mal. Já aconteceu mais, hoje, graças a Deus, quase não tem acontecido. Por uma besteira, por um volume alto da televisão, por um programa de televisão. Eu não sei se vocês sabem, mas Judas tinha uma mãe. Alguém já parou para pensar no sofrimento dessa mulher? E o Altair Veloso, ele tem uma obra chamada Alabê de Jerusalém. Vale muito a pena assistir. É um DVD, é uma ópera. Ela está gravada em ópera e ele tem uma gravação dela em estúdio com vários artistas. A história dessa obra é uma entidade espiritual que, no dizer deles, desce num templo africano e é uma entidade que viveu no tempo de Jesus, conheceu Jesus no Sermão da Montanha e daí em diante continuou seguindo Jesus. Então, nessa vinda dele, no dizer do Altair Veloso, ele diz assim: tudo que eu lembrar daquele dia eu vou contar hoje, né? E dentre várias passagens que ele conta, é lógico que tem um pouquinho de ficção nisso aí, na obra, ele relata o encontro da mãe de Judas com Maria, a mãe de Jesus.
e eu vou passar o vídeo dessa música, e aí ele musicou isso e tal, eu vou passar o vídeo dessa música para vocês verem que eu não tenho condição de retratar isso para vocês. E a noite estava bonita, o céu cheio de estrelas. Nenhuma palavra ou escrita poderia descrevê-la. Uma emoção tão rara acontecia naquele instante. Nada tão impressionante, nada em minha vida tão intenso. E de repente, um silêncio. Os olhos de todo mundo se voltou naquela hora na direção de uma senhora que quase ninguém conhecia. Ela trazia na face uma profunda tristeza, pediu licença e com tamanha delicadeza se dirigiu a Maria. Desculpe de eu chegar aqui agora. Sou intrusa, pecadora, isso eu sei. Eu vim em busca de uma tal senhora que meu filho me dizia que era mãe de um rei. Eu disse pro meu filho, traga ele em nossa casa, filho. Nada nem ninguém engana o coração de mãe. Eu posso até dizer se segues algum homem errado, ou se você deve seguir seu coração. Meu filho não ouvia as coisas que eu dizia, me acariciava os cabelos e beijava minha mão. E hoje terminaram os seus dias. Meu Deus, quanta solidão. Eu sou a mãe de Judas. Meu coração tá sangrando, pois foi embora meu chinelo, meu rebento, e ele foi numa rajada de vento, numa chama sem luz. Eu vim aqui, vim pra te conhecer, Maria. Maria, você é a mãe do melhor amigo do meu filho. Judas me falou de ti, como quem fala de um grande abrigo. Você também perdeu sua flor e não sabe de mim. Me abrace, me toque, me dê sua mão, Maria. Hoje eu preciso do seu abrigo. Perdoe minha canção, que é tão triste. Não chora não, mulher. Deixa que Deus vai dar jeito. Nossos filhos não têm defeito, ainda mais quando lembramos daquelas coisinhas pequenininhas mamando no peito. Como é que a gente iria imaginar que eles estavam sujeitos aos malefeitos e maldades do mundo? Olha, mulher, foram quase 3 anos que nossos filhos ficaram juntinhos quase todos os dias. E aí, o coração dessa velha Maria, às vezes quase parava, às vezes quase explodia, só de ouvir as más línguas dizendo que mais dia, menos dia, iriam pegar os nossos meninos. Será que os nossos meninos sabiam, mulher? E por que é que o seu filho iria trair com um beijo alguém que brilhava com um relampejo e todo mundo via? Todo mundo via,
É o forasteiro sabia o que o meu menino Jesus fazia. Olha, mulher, não chora, não chora. Eu vou te lembrar agora aquela poesia linda do nosso vizinho. Nossos filhos não são nossos filhos. São filhos da ânsia da vida. Vêm por nós, mas não nos pertencem. Podemos até abrigar seus corpos, mas não as suas almas. Nós somos o arco na mão do grande arqueiro. Sejamos bons arcos, mulher, é o bastante. A vida não sabe andar para trás. E olha, confiai teu filho às ondas, assim como eu confiei o meu. E à noite... Tecnologia é bom, mas às vezes dá uma... Mas para quem assim conseguiu prestar atenção na música, é algo que vale a pena refletir. Hoje faz 15 anos daquele atentado nas Torres Gêmeas, né, em Nova York. Ele é um exemplo da intolerância humana, que acha que a única pessoa que tem razão é ele mesmo, né? Não aceita que o semelhante possa ter uma opinião contrária à sua. E aí faz o ser humano cometer essas barbaridades, né? A gente reconcilie-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Essa receita é de Jesus. Muito obrigado. Bacana, né, gente? A gente se conheceu há pouco tempo, apesar de a gente é trabalhador da casa aqui, não se conhecia. Eu tive o prazer de conhecer o Aurélio esses dias. E bacana saber que tem mais um trabalhador da casa que a gente pode chamar, né? Quem é a primeira vez que está aqui? Ninguém? Ah, lá o casal lá no fundo. Tá, só para vocês saberem que a gente tem passe coletivo, tá? A gente vai se reunir em volta de vocês, 2 músicas, harmoniza e a gente faz o passe. Os nossos irmãos médios, por gentileza, para a Gabine aqui para fazer a harmonização. Semana passada, 2 ou 3 ou 4 senhoras me procuraram, eu preciso falar com elas. Eu perdi o endereço que elas me deram. Eu não sei se elas estão aqui. Se estiverem, me procurem.